Boa noite a todos. Boa noite, queridos amigos e amigas aqui do Facebook, mais uma vez nos acompanhando. Hoje, nesta quinta-feira de noite, uma noite um pouco fria, faz dias que não faço uma transmissão, mas hoje, voltando, graças a Deus, e novamente voltando com o nosso querido doutor Ivan Zaibel, né? Muito também solicitado para esclarecer as dúvidas, os questionamentos sobre os pomeranos, sobre os alemães. E muitos me perguntaram sobre a cidadania, a dupla cidadania, se teria como conseguir essa dupla cidadania. Então, o doutor Ivan hoje vai falar um pouco sobre a cidadania alemã, se ela tem ou não tem como se obter. Boa noite, doutor Ivan. Boa noite aos que estão nos acompanhando novamente nessa live. É um prazer estar novamente presente aqui e para poder dar algumas informações sobre um tema bastante discutido, bastante em voga aqui entre os imigrantes brasileiros. Quem dessa população de 10 a 12 milhões de teuto-brasileiros que vivem no Brasil teria direito a uma dupla cidadania, ou seja, uma cidadania alemã e brasileira? É uma pergunta que nem sempre a gente consegue responder, porque, ao contrário da situação dos imigrantes italianos, que facilmente conseguem comprovar, vamos dizer, a árvore genealógica italiana aqui no Brasil, eles conseguem dessa forma a cidadania. Para os alemães, em geral, é muito difícil. Eu falo em alemães porque os pomeranos foram absorvidos pela Alemanha e, portanto, hoje se fala em cidadania alemã e não pomerana. Bom, para poder entender um pouquinho melhor essa problemática toda, eu sugiro voltarmos um pouquinho na história da Europa Central, na história da própria Alemanha. Pediria para passar o slide seguinte. O slide seguinte, pode ser? Pode ser. Ainda não está projetando. Opa, correu. Perfeito. Agora, esse aqui, vai ter que esse ser do assim mapa, mesmo. exato. Aqui nesse mapa, esse é um mapa de antes de 1871, em que nós podemos ver em azul a Prússia, e nessa série de manchas que nós vemos aqui são os diferentes pequenos reinos, pequenos ducados, que constituíam a Confederação do Reno. Tá? A Confederação do Reno era, por assim dizer, uma associação de estados, de pequenos países da região central da Europa, que depois vieram a constituir o Segundo Império da Alemanha. Vamos passar ao próximo? No próximo slide, Perfeito. nós já podemos ver, por exemplo, a situação que se criou em 1871, quando Bismarck proclamou o rei da Prússia como imperador da Alemanha. Ou seja, a Alemanha, na prática, como nós hoje a conhecemos, só existe desde 1871. Isso tem uma série de repercussões na própria questão cidadania, porque as pessoas que migraram da Europa Central, da região que hoje constitui a Alemanha e parte da Polônia, na verdade, eram originários de algumas dúzias de países diferentes, sobretudo Pomerânia, Mecklenburg-Schwerin, Holstein, Schleswig-Holstein hoje, ou então a Renânia, e assim por diante. Então, eram províncias ou pequenos reinos, pequenos ducados, de onde essas pessoas emigraram. Né? Essa gente toda saiu e, na maioria deles, na maior parte deles, tiveram que renunciar à sua cidadania. Isso aconteceu com os meus antepassados também. Por que disso? É a pergunta que se faz. Por que essas pessoas tiveram que renunciar à cidadania? Eles saíram, por exemplo, de lá
e para evitar, praticamente venderam tudo que tinham, que eram eram coisas muito de pouco valor, mas venderam o que tinham para poderem viajar e irem para um novo mundo, chamado Novo Mundo. Alguns deles, 400 mil, 300 e poucos mil, foram para os Estados Unidos, né? E um pequeno grupo de 15 a 20 mil foram para o Brasil. Alguns, inclusive, embarcaram em navios para ir aos Estados Unidos, na América, como se dizia. Wir segeln, wir fahren nach América. Nós vamos para a América. Na verdade, muitos deles foram desviados para a América do Sul, para o Brasil, como aconteceu, inclusive, com os meus familiares. Naquela época, para o Brasil, se pagava mais do que para a América, que era os Estados Unidos. Então, muitos navios, muitos navegadores, muitos donos de navios preferiam vir para o sul, onde eles receberiam um valor maior. Bom, saindo de lá, eles tinham que, para poderem sair, tiveram que renunciar à sua cidadania. Tá? E para poder fazer isso, o governo desses pequenos países tinha uma garantia de que essa gente pobre, miserável, os mais pobres dos pobres, como se dizia, die Ärmsten des der Armen, ou seja, os mais pobres dos pobres. Eles tiveram que renunciar a tudo, e inclusive a cidadania, para evitar que eles voltassem para pedir, vamos dizer, para morar novamente. Já tinham perdido tudo, teriam perdido tudo, e como é que eles iriam voltar? Então, era a forma que esses governos da época tinham de garantir que essas pessoas não voltassem mais. Eles eram jogados na selva, aqui no Brasil, no mato, e se virem. Tá? Pois essa era a situação da época em que essa população saiu da Europa. Sobretudo em 1872, 73, quando começou, vamos dizer, o Império Alemão. Vamos para o slide seguinte, por favor. Então, muitos daqueles, por exemplo, aqui em São Lourenço, a maioria veio em 1857, né? 57. Sim. Então, muitos desses que vieram antes de 1871, eles, na verdade, não tinham nem a cidadania alemã, porque a Alemanha nem estava toda unificada ainda, né? Eles eram prussianos. Prussianos. E aí nós temos essa situação que aparece nesse slide seguinte, a história. Como eu disse, a gente sempre tem que ver a história para saber aonde nós andamos, qual é o embasamento, vamos dizer, que a gente tem. Na verdade, sim, a Alemanha, apenas em 1867, criou a primeira representação diplomática no Brasil, na forma de um consulado, uma espécie de consulado, é uma representação. Na verdade, a embaixada alemã no Brasil foi constituída apenas em 1937, e que foi a primeira embaixada na América Latina. Para se ver como os países da América eram praticamente desconsiderados. Ninguém considerava isso, apesar de Dom Pedro I ter casado com uma princesa austríaca, aqui não tinha nem embaixada. O que tinha, a partir de 1867, uma representação diplomática no Rio de Janeiro. Apenas isso. Não era nem embaixador, é apenas um representante. Bom, essa situação, portanto, as pessoas foram jogadas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo, ou seja, a centenas de quilômetros de distância dessa representação do Rio de Janeiro. Tá? Aí vem a próxima, o slide seguinte, por favor. Aí vem a próxima situação. Nós temos aqui, por exemplo, se desse para aumentar um pouco, nós podemos ver os representantes. Não, mas dá para ter uma ideia. Isto, por exemplo, aqui dá para ver, por exemplo, de 67 a 71, nós tivemos um representante. Depois, 71, 72, nem representante não tinha. Em 72, chegou um representante da Alemanha no Brasil, no Rio de Janeiro, onde não tinha imigrantes. Poxa. Não tinha imigrantes. E um dos problemas, por exemplo, que sempre é apontado, a falta de uma matrícula consular. Acho que muitas pessoas já ouviram falar em matrícula consular. Isso é o seguinte:
Na medida que essas pessoas chegavam aqui no Brasil, eles teriam que ter feito uma inscrição como alemães, como prussianos ou como alemães, na representação diplomática do Rio de Janeiro. Só existia no Rio de Janeiro. Hoje nós temos quase 20 representações diplomáticas pelo Brasil afora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso numa outra imagem. Naquela época, esses agricultores do interior do Espírito Santo teriam que ter se deslocado até o Rio de Janeiro, o pessoal de São Lourenço teria que se deslocado até o Rio de Janeiro para fazer essa inscrição na embaixada, no consulado, para fazer a sua matrícula consular. Isso era impossível. Era impossível isso aqui. Pela distância, teria que viajar de navio, com todo o risco, com todo o custo disso. Então, era impossível fazer isso aqui. E se depois de 10 anos não tivessem feito essa matrícula, eles perderiam o direito à cidadania. Na verdade, eles já tinham renunciado à cidadania. A imagem seguinte, por favor. Então, vamos novamente ver o que existe hoje de legislação. Quer dizer, feito esse contexto histórico, nós vemos que realmente era muito difícil alguém vir para o Brasil, se mudar para o Brasil como imigrante e continuar com cidadania alemã. Era quase impossível. Hoje, nós temos em torno de 10 a 12 milhões, ninguém sabe exatamente quantos teuto-brasileiros nós temos. Teuto-brasileiros eu chamo os que têm descendência, de alguma forma, vamos dizer, que descendem dos imigrantes alemães aqui no Brasil, alemães prussianos, ou seja, lá de que país da Europa Central, germânica, tenham vindo. Bom, hoje nós temos em torno de 10 a 12 milhões, dos quais mais ou menos 3 milhões vivem no Rio Grande do Sul, 25% da população rio-grandense gaúcha é constituída de descendentes de alemães. Mais ou menos 2 milhões em Santa Catarina, 30% da população, e o restante, 5 a 6 milhões, estão distribuídos entre Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo, que tem um grupo bastante grande, Rio de Janeiro, Espírito Santo. O Espírito Santo deve ter em torno de 700, 600 mil, mais ou menos, 600 mil, em torno de 350 mil pomeranos e mais uns outros suíços, tem de outras origens, né? Bom, o que nós temos hoje? Nós temos hoje uma legislação alemã, que é ditada pela Alemanha. Existe um estudo, aliás, um projeto no parlamento alemão, no sentido de tentar modificar essa legislação atual, porque a Alemanha se deu conta também de que a população alemã está diminuindo, está literalmente diminuindo, está encolhendo. Porque nós sabemos hoje que os imigrantes, sobretudo os árabes e os turcos, eles têm uma média de 4, 5, 6 filhos por casal. E os alemães estão tendo 1,2, 1,5 de crescimento populacional. Ou seja, cada casal costuma ter 1 a, no máximo, 2 filhos. Na prática, é 1. Isso vai fazer com que, dentro de poucos anos, talvez 30 anos, o maior índice, maior crescimento populacional árabe vai sobrepujar a população alemã. Isso é um negócio muito sério. E, com isso, existe um projeto de tentar modificar essa legislação atual, que é extremamente rígida e quase impossível. Então, por isso se calcula. Eu falei há uns tempos atrás com um diplomata em Porto Alegre, ele me disse que talvez 0,1% da população teuto-brasileira tenha direito à cidadania alemã. Mas, mesmo assim, são dados, são conjecturas, são chutes, né? Não se sabe exatamente quem tem direito. Às vezes, vamos dizer, a família Miller, Novo Hamburgo, ele conseguiu o direito de ser da dupla cidadania, mas os filhos não querem, a esposa não quer. Quer dizer, quem realmente tem direito e quem realmente vai fazer isso? Vai fazer a sua dupla cidadania. Aí depende de interesse, depende de uma série de coisas. Na maioria das vezes, quem gostaria de fazer para poder trabalhar lá fora, ter digamos, um status socioeconômico melhor, não consegue porque perdeu a chance de fazer isso há 150 anos atrás, através
da perda da cidadania alemã dos seus antepassados. Então, é muito complexo. Vamos ver o que nós temos hoje. Staatsangehörigkeit, como se diz em alemão, quer dizer, a cidadania. Aquilo que eu falei já da população brasileira, teuto-brasileira, mais ou menos, e são dados aproximados, né? Então, isso aqui o pessoal vai poder acompanhar com mais calma depois no Face. Seguinte, por favor. Uhum. Esses dados que eu estou projetando aqui foram todos eles tirados do site da embaixada, né? E, como diz aqui, são dados da embaixada e basta entrar no endereço que está bem abaixo no slide, né? Aí conseguem esses dados com mais detalhes. Lógico, é tudo escrito em língua alemã, né? Por isso eu estou falando em português, mas nesse endereço que está bem abaixo se pode verificar todos esses dados. O seguinte, por favor. Meus antepassados eram alemães. Aí a pergunta que consta ali no site. Eu tenho direito a essa cidadania alemã também, né? Então, é muito complexo. Tenho direito... Quem nasceu, por exemplo, antes de 71, dificilmente terá deixado para os seus descendentes esse direito de cidadania alemã. Quem veio ao Brasil, vamos dizer, de 1871 a 1914, alguns fizeram, mas 99,9% não o fez, né? Ou seja, as pessoas perderam essa chance de transmitir a cidadania alemã aos seus filhos. A partir disso, houve algumas modificações, mas, basicamente, até 1930, a coisa não mudou muito. A seguinte, por favor. Uhum. Então, nós temos o slide seguinte. Staatsangehörig als verbindlicher Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit. Ou seja, eu preciso ter um comprovante, ou seja, um passaporte alemão. Se o meu avô, o meu pai tem um passaporte alemão, eu poderia eventualmente pleitear isso aqui. Se meu pai tem passaporte alemão, eu posso pleitear, com certeza. Agora, se meu pai não tem, meu avô não tem, por exemplo, meus avós não tiveram, eles nem sequer sabem, provavelmente esses papéis com que eles vieram para cá foram extraviados. Os pomeranos tiveram um costume muito ruim, eu considero muito ruim, porque eu sou historiador, o fato deles, no momento que a pessoa morria, eles simplesmente juntavam a papelada toda, queimavam. Isso aconteceu com os meus antepassados, em grande parte. Eu me lembro muito bem, um tio-avô meu, quando ele faleceu, o meu pai, a minha mãe, os meus familiares juntaram a papelada deles, fizeram uma fogueira. Das brauchen wir nicht mehr. Nós não precisamos mais disso aqui. Ou seja, muitas vezes as pessoas tinham documentação e acabavam simplesmente queimando isso aí, porque na Europa era costume, era praxe de tempos em tempos algum exército estrangeiro invadia a Pomerânia e fazia estragos, né? Destruíam tudo. Então, a população já estava acostumada a esse fato. Vamos queimar qualquer prova de que nós somos, vamos dizer, parente de fulano, ciclano, beltrano. Então, era a forma, inclusive... Queimavam. Queimavam e até também se tinha muito costume de colocar dentro do caixão, né? Quando alguém morria, então toda a documentação, todos os registros iam junto com a pessoa falecida. Esse costume se tinha muito e acho que ainda se tem esse costume em alguns lugares, alguns locais. Então, alguns registros, alguma documentação, eles colocam junto com a pessoa, no caso, falecida. Sim. Né? Do ponto de vista histórico, isso é muito ruim, né? Lógico, para eles era uma proteção. No momento que isso é enterrado, 2, 3 anos depois, não sobra mais nada dessa documentação deles. Vamos adiante. Perfeito. Portanto, isso era o passaporte. Wiedereinbürgerung oder
isso aqui, Wiedereinbürgerung, é válido especialmente para aquelas pessoas que, na década de 1930 a 45, fugiram da Alemanha. Ou seja, no momento que eles fugiram da Alemanha, em função do surgimento do nazismo, eles simplesmente perderam a cidadania. Então, eles chegaram no Brasil, adquiriram... Eu conheço uma série de pessoas que saíram de lá, adotaram a cidadania brasileira para não serem convocados e perseguidos como nazistas, né? Isso na década de 30 até 1945. Então, essas pessoas, Einbürgerung, ou Wiedereinbürgerung, se chama isso aqui, ou seja, a reaquisição da cidadania, isso é possível. Tem que apenas juntar a documentação necessária. Seguinte, por favor. A imagem seguinte. Sim, já coloquei. Erweiterte für die Nachkommen, ou seja, para os descendentes. Digamos, se eu tivesse, se meu pai fosse um refugiado da Alemanha nazista e tivesse optado pela cidadania brasileira, eu facilmente também poderia optar pela cidadania alemã, trazer o passaporte dele, talvez ele não tivesse, mas pelo menos comprovar as certidões de origem, de nascimento, tudo isso está registrado em algum lugar. Ele deveria conseguir, digamos, esses registros, é possível conseguir isso, e com isso, com base nesses registros deles, eu poderia optar pela cidadania alemã. Não teria problema nenhum. Lógico, aí tem outro problema. No momento em que eu optar pela cidadania alemã, eu perco a brasileira. Isso é um detalhe na Alemanha. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta. Não, mas eu quero ter dupla cidadania. Não existe isso. Na Alemanha não existe isso. Eu posso ter uma cidadania, ou brasileira ou alemã. A não ser que eu tenha uma cidadania, por exemplo, portuguesa, aí eu posso ter portuguesa e alemã, italiana e alemã, por se tratar de países da União Europeia. Nesse caso, é possível eu ter duas cidadanias. Agora, brasileiro e alemão não casa. Quer dizer, eu tenho que optar, ou uma ou outra. Não. Então, quem for descendente, digamos, de refugiado político da Alemanha, de 1932, 33 a 45, teria direito à cidadania e os seus descendentes, seus Nachkommen, ou seja, filhos, também, filhos diretos, lógico, também teriam direito. O seguinte, por favor. Kinder deutscher Eltern, ou seja, os filhos de pais alemães que nasceram no Brasil. A rigor, existe também um prazo. Eu tenho 1 ano, por exemplo, se eu for alemão residindo no Brasil, eu tenho 1 ano para fazer o registro da criança e depois fazer a comunicação com a representação diplomática alemã. Caso contrário, eu perco. Tem 1 ano para fazer isso. Depois disso, está sujeito a perder, porque essa pessoa passa a ter cidadania brasileira, essa criança. Eu posso, dentro de 1 ano, fazer o registro. Isso é válido a partir de 1975, era válido isso aqui. Seguinte, por favor. Wiedereinbürgerung ehemaliger Deutsche, isso aqui a mesma coisa, quer dizer, se eu tiver perdido a cidadania, eu posso eventualmente solicitar o reingresso, digamos, como cidadão da Alemanha, também devidamente comprovado. Se eu tiver cidadania brasileira, eu teria que, digamos, cancelar, renunciar à cidadania brasileira. Seguinte. Im Rahmen der é mesmo, mais ou menos o que eu já tinha falado. Se entrar no site da embaixada, isso aqui está tudo esmiuçado, com muitos detalhes, né? Fica bem fácil. Lógico, pressupõe-se, para conseguir pleitear a cidadania alemã, pressupõe-se que a pessoa saiba se comunicar em língua alemã. Um dos requisitos é, inclusive, para ser aceitos, talvez até
como trabalhador, que pelo menos saiba falar e que tenha feito algum tipo digamos, de prova de suficiência, né? E não adianta chegar lá e falar só português e inglês, que não vai resolver o problema. Tem que saber falar, pelo menos saber se comunicar em alemão. Isso é fundamental. Seguinte, por favor. Pré-requisito. É pré-requisito, sim. Uhum. Für auslandgeborene Kinder, isso aqui depois de 2010. Auslandsgeborene Kinder de pais alemães também, né? Isso é possível do ano 2000 em diante. Portanto, se a pessoa, aqui está bem especificado, se os pais não fazem esse pedido específico, nicht Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, ou seja, não solicitação da cidadania alemã, nesse caso, também perde a chance, né? Crianças que nasceram no exterior, mesmo os pais sendo alemães. Nicht Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, ou seja, a não solicitação da cidadania alemã. Seguinte. Aqui está bem claro, né? O nascimento de crianças fora da Alemanha, depois de 99, né? Acontece exatamente aqui, está apenas um pouco mais esmiuçado, né? Eles perdem com isso a cidadania alemã. Wenn sie durch Geburt eine ausländische Staatsangehörigkeit erwerben. Se pelo nascimento eles adquirem uma cidadania alemã, como, por exemplo, alemães que têm filho no Brasil e no primeiro ano eles não fazem a comunicação através da representação diplomática, do interesse de que os filhos continuem com a cidadania alemã, essas crianças perdem a sua Staatsangehörigkeit, a sua cidadania alemã. A legislação é muito, muito, muito rigorosa. Seguinte, por favor. E aí, aqui está bem especificado, somente se as crianças dentro de um ano, né, os pais fazem a comunicação dessa criança no Standesamt, no cartório da Alemanha, ou então através da sua representação, é que essa criança passa a ter cidadania alemã. É muito complexo isso aí. Tem que ser ou no cartório de lá, ou através da representação diplomática. Tem Porto Alegre, tem, olha, Santa Catarina, tem Paraná, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Olha, depois vou mostrar um mapa desse detalhe. Seguinte. Então, quer dizer que a cidadania alemã, eu acho que é uma das mais difíceis a ser conseguidas. Estou certa ou estou errada? Exatamente, exatamente. Negativbescheinigung über das Nichterwerb, por exemplo, exatamente a situação que nós tivemos. Quer dizer, Negativbescheinigung, quer dizer, não se fornece. O Estado fornece uma negativa dizendo que não é isso eles fornecem. Eu recebi isso. Eu ingressei com os meus papéis na Alemanha e meio ano depois eu recebi aqui no Brasil, através do Consulado Geral da Alemanha, de Porto Alegre, eu recebi a minha comunicação de não aceitação, Negativbescheinigung. Ou seja, não está enquadrado. Então, terminou. Sim. Seguinte. Mais ou menos dentro disso aqui, acho que podemos ir adiante para ganhar um pouquinho de tempo. Está tudo especificado aí, né? Consulat matrícula. Isso é aquela história da matrícula consular que eu comentei no início. Imagine, 1871, 72, o Brasil era mato, era uma selva. Para ir do Espírito Santo até o Rio de Janeiro, isso era uma semana, 10 dias de viagem. Hoje dá 40 minutos de voo. Do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, eram 2 semanas de navio. Imagine. Quer dizer, é quase impossível. Era uma fortuna que se gastava para fazer isso. Então, ninguém fazia isso. Imagina sair lá do interior de São Lourenço, interior de Pomerode. É quase impossível, né, as pessoas fazerem isso, como de fato ninguém fez isso. Porque, em primeiro lugar, não fizeram porque era muito difícil. Em segundo lugar, não faziam porque na Alemanha, quando saíram de lá, tiveram que assinar um papel. Nós desistimos da cidadania da Prússia, nós desistimos da cidadania de Hessen-Darmstadt, como foi o caso dos meus antepassados também. Então,
é desistência lá, barreira por aqui. Mais ou menos isso aí. Seguinte, por favor. E se por acaso alguém tivesse deixado algum bem na Alemanha, por exemplo, que era muito difícil de acontecer, porque geralmente as pessoas que vinham para cá eram muito pobres, né? Mas se caso acontecesse de alguém deixar uma herança, uma terra, algum bem, algum patrimônio na Alemanha, teria como ainda pedir esse patrimônio, esse bem, ou isso não era viável? Sim, isso é possível, sim. O sogro da minha filha, por exemplo, eles são Kempf, de Santa Cruz do Sul. Eles, há 4 anos atrás, não, é um pouquinho mais, faz uns 5 anos, eles receberam uma notificação da Alemanha dizendo que tinha um prédio que estava sendo vendido e que todos os descendentes deveriam se habilitar. Eles fizeram a habilitação deles e dividiram. Depois o prédio foi vendido e cada um dos, não sei se foi 6, 8, 10 descendentes, recebeu uma parcela desse imóvel. Então, isso existe. Lógico, tem que provar que, de fato, tem direito a esse prédio, né? Tem direito a essa herança. A parte da herança na Alemanha é extremamente, vamos dizer, é muito rigorosa. Quer dizer, tem direito, eles têm direito, não interessa. Agora, herança é uma coisa, cidadania é outra. Sim, entendo. Por exemplo, esse aqui é um slide que dá para ver melhor, pessoal que vai olhar depois, ampliar essa imagem, dá para ver, por exemplo, nos diferentes consulados gerais. Nós temos a representação diplomática por consulado honorar consulado, e nós temos os general consulados. General consulado seria o consulado geral, nós temos em Recife, nós temos no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aqui nessa lista nós temos, por ordem alfabética do nome das pessoas, e se poderia eventualmente, por exemplo, se o sobrenome começa com K ou com P, com sei lá, aí pode procurar no Consulado Geral de São Paulo. Se começa com S ou com L, pode procurar em Porto Alegre, assim por diante. Então, essas matrículas podem ser encontradas, isso está distribuído, pode ser por e-mail, só contactar o Consulado-Geral desses diferentes países, desses diferentes estados, e dá para conseguir isso aqui. As matrículas consulares conseguem-se apenas nos consulados gerais, e não nos consulados honorários, né? Seguinte, por favor. Wo finde ich die Unterlagen meiner deutschen Vorfahren? Puxa vida, isso aqui é como muitas vezes, para muitas pessoas, é procurar uma agulha no palheiro. Eu fui para a Alemanha, andei 2 vezes lá pela região dos meus antepassados, catando por igreja, por cartórios. Eu consegui chegar a 1.600 e pouco na lista dos meus antepassados. 1.600 e pouco. E é possível, sim, mas é preciso ir lá. É preciso convencer o dono do cartório de que realmente tu estás querendo saber alguma coisa sobre teus antepassados, assim por diante. Na verdade, eles fazem, mas não gostam muito de fazer, porque isso dá trabalho e ninguém paga esse trabalho para eles, né? Então, mas é a única forma. Urkunden, Unterlagen der Urkunden, eu tenho que procurar nos cartórios. Por exemplo, os registros mais antigos, de 1500, 1600, muitos foram perdidos, mas mesmo assim as igrejas têm muita coisa guardada. A gente sempre tem que lembrar que a Alemanha passou por muitas guerras mesmo. Sim. Né? E as últimas 2 do século passado foram assim catastróficas. Então, muita coisa queimou, muita coisa foi bombardeada. Então, esses registros desses livros muitas vezes terminaram sendo perdidos em função disso aqui. Mas é possível, sim, verificar isso aqui. Cartórios tem que, se tem os nomes. Por aqui no Brasil, teria que se começar pelos dados do pai, do avô. Tem que ser linha masculina, linha feminina não vale. Linha masculina. Nome do meu pai, os dados. Meu avô, os dados. O bisavô, os dados. Tataravô, os dados. Assim por diante. Esses documentos nacionais brasileiros teriam que ser traduzidos por um tradutor juramentado.
Os documentos da Alemanha, lógico, esses já são em alemão, em língua alemã, e não haveria necessidade de traduzir isso aqui. Uma vez feito esse expediente, aí sim teria que entrar no consulado com um expediente administrativo solicitando, ou então eu entrei na Embaixada de Roma, na Itália, com o meu pedido, porque eu estava com tudo pronto. Eu estava naquela época na Itália, então fiz o encaminhamento através da Itália, através da Embaixada da Alemanha em Roma. E foi depois para Bonn, na época era Bonn ainda, né? E de Bonn depois eu recebi o retorno. Então, finde ich die Unterlagen, naturalmente eu tenho que procurar isso nos diferentes cartórios, eu tenho que saber onde eles nasceram, a cidade, o nome das pessoas, corretamente e assim por diante. Pesquisa, 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 muita pesquisa. Seguinte, por favor. Zuständigkeit. Vamos passar o seguinte. Esse aqui apenas pode ser o próximo. É uma imagem que mostra, por exemplo, as representações diplomáticas. Nós temos a embaixada em Brasília, nós temos os consulados gerais de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Esses pontos pretos, as estrelinhas pretas, brancas dentro de preto, são os consulados honorários. Belém, Manaus, no Nordeste tem diversos lugares onde tem isso, né? Olha, diversas cidades. Espírito Santo, Vitória. Vitória nem está marcado aqui, mas tem Vitória, tem. Nós temos agora Domingos Martins, no Espírito Santo. Nós temos Teófilo Otoni, no Espírito Santo. Belo Horizonte, Juiz de Fora, Campo Grande. Olha, é um monte de... São quase 20 representações diplomáticas hoje. Seguinte, por favor. É muito fácil, é só chegar lá. E os dados, como fazer isso? Online termina Ausgabe, ou seja, eu posso fazer tudo isso até pela internet. Registro a documentação, autentico e mando para eles. Só que para isso eu preciso do e-mail, ligo para lá, eles fornecem o e-mail, encaminho por e-mail. Não preciso nem ir lá pessoalmente, porque só pode ser feito Porto Alegre, São Paulo, Recife, acho que é Salvador, tem outro. Não, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, são os general consulados. Os outros são honorários. Seguinte, por favor. Apostila, as legislações que existem, Beglaubigung und so weiter. Ou seja, tudo isso tem que documentar. Quer dizer, a Alemanha só aceita documentado. Então, tem que ser documentos brasileiros traduzidos por um tradutor juramentado para o alemão. Eu tenho que anexar o português e mais, aliás, o brasileiro, o texto brasileiro, e mais a tradução juramentada, o tradutor juramentado. E aí faço um dossiê. Eu apresentei um dossiê que tinha quase 1,5 centímetros de grossura, né? E mesmo assim, não adiantou nada. Mas adiante. Poxa vida. Adiante. Eu anexei documentação desde 1600 e pouco. Datenschutz, se a gente encaminha tudo, está devidamente registrado, não tem problema. Dificilmente se vai perder documentos. Adiante. Vamos lá, o próximo. Bom, quem encerra? Para concluir, esse aqui então é o slide final, realmente. Aqui tem os endereços das representações diplomáticas da Alemanha, a embaixada em Brasília, né? Auswärtiges Amt, ou seja, o Ministério de Relações Exteriores, representado através da embaixada, e depois os consulados, assim por diante, Botschaften, Consulate. Essa aqui isso aqui é um dado, é uma imagem da internet, é só procurar no Google. E aí tem todos os endereços dos consulados honorários e os consulados gerais, então, de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Tem que entrar nesses sites para tentar descobrir o que está acontecendo, quais são os direitos, aonde vai se encontrar, onde vai procurar. Mas o mais importante, tem que reunir papéis. E tem que verificar em que época veio para o Brasil. O pessoal que veio, cujos antepassados vieram antes de 71, não há necessidade.
não percam tempo. Vão conhecer a Alemanha, vão conhecer o que tem de bonito lá. Eu já estive uma meia dúzia ou mais de vezes lá, uma porção de vezes. É muito lindo. A Alemanha é um outro mundo, é um outro país. Enquanto os árabes não tomarem conta, vão conhecer. É muito bonito. Tá? Agora, cidadania, a não ser que mude a legislação, o Congresso, o Parlamento alemão tem um projeto em andamento. Se isso for aprovado, ninguém sabe como vai ser. Mas fala-se em, vamos dizer, facilitar a cedência de cidadania alemã. Porque no Brasil, especialmente no Espírito Santo, nós temos pessoas, fui um deles, que eu aprendi a falar português aos 14 anos. Quer dizer, eu com 13 anos falava pomerano, falava Hunsrück, falava alemão. Eu não tenho direito. Eu hoje falo alemão tão bem quanto português. Eu estou na Alemanha, ninguém identifica que eu sou estrangeiro, mas eu não tenho direito à cidadania porque o meu avô renunciou à cidadania. Então, as coisas estão construídas em cima desse princípio. Tu és alemão se tu preservaste a tua cidadania. Se eu sou brasileiro, eu não posso ser alemão. Eu sou ou alemão ou brasileiro. Não posso ser as duas coisas. Né? Enquanto isso, a não ser que se eu fosse português ou italiano, eu poderia ser alemão também, como uma segunda cidadania. Mas eu sou ou alemão ou português, ou brasileiro. Português. Então, para nós é uma dupla cidadania para brasileiros, dupla cidadania alemã para brasileiros não existe. Só existe uma. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte: as pessoas que querem ver se têm direito, é muito simples. Verifiquem quando vieram seus antepassados. Se os antepassados vierem há 150 anos, desistam, vão conhecer a Alemanha para ver como é bonito lá. Isso vale a pena. Agora, pleitear uma coisa impossível, eu segui todos os trâmites, fiz tudo que tinha direito, né? Reuni documentos, uma pilha de documentos de 1,5 centímetro, um calhamaço desse tamanho, levei para lá. Eles revisaram, me deram uma bonita resposta. Tudo devidamente documentado. O alemão é sistemático nas coisas. Eles justificaram de A a Z todo o detalhe do processo. Né? Eu gostei disso. Me senti, digamos, saí satisfeito, apesar de não ter conseguido o que eu queria. Mas uma dupla cidadania alemã não existe. Cidadania alemã é possível hoje, na prática, para quem casa com uma cidadã alemã e vai morar na Alemanha. Aí consegue viver. Se estiver trabalhando lá durante 10 anos, me parece que é 10 anos, aí tem direito a pleitear uma cidadania alemã, porque é casado com uma alemã, tá? Porque se manteve residindo por lá. Eu conheço pessoas que fizeram isso, casaram por lá, depois de, não sei se é 5, acho que são 10 anos. Depois de 10 anos, tem direito a renunciar à cidadania brasileira e adotar a cidadania alemã. A coisa é mais ou menos por aí. Então, resumindo, para conseguir a cidadania alemã, antes do ano de 1871, não tem jeito, porque a Alemanha ainda não existia, não era Alemanha unificada. Sim. E ainda tem que averiguar se houve um documento de desistência, onde muitos assinaram quando vieram para o Brasil, desistindo da sua nacionalidade alemã. Então, muitos não conseguem devido a esse documento, a esse papel que muitos nem sabiam que existia, né? Esse registro, essa carta de renúncia, renunciando à cidadania alemã. E após isso, né, é o período, depois que chegaram no Brasil, tinha um período onde eles deveriam de notificar, né, que queriam a cidadania alemã, certo? Sim, matrícula consular, 10 anos. E não existe a possibilidade, então, de ser brasileiro e alemão. É um ou outro. Então, não existe dupla cidadania, né? Sim. Inclusive... Aqui, Orestes von Malman, ele está escrevendo o seguinte, uma correção.
dupla cidadania existe sim. Milhares de brasileiros têm nacionalidade alemã, ou seja, tem duas nacionalidades, a alemã e a brasileira. Esse é o dado que está na embaixada de hoje. Pode conferir isso aí. A não ser que tenha adquirido isso aqui no passado, mas no momento não se consegue. No momento, ou um Não ou se outro. consegue? Não, no momento não. Certo. Essa questão da desistência, por exemplo, o meu avô, a desistência dele consta no Museu de Hessen-Darmstadt, na cidade de Darmstadt, tem a desistência dele como cidadão de Hessen-Darmstadt. Então tá documentado isso aí. Então, sim, também tinha o problema ainda da documentação que antes existia, porque muitas pessoas que vieram para o Brasil não têm mais essa documentação, não tem o registro, não conseguiram encontrar mais. Muitas vezes porque a pessoa perdeu esses registros, ou porque a pessoa era enterrada com esses registros, ou porque muitas vezes a própria igreja fazia os registros, e como a maioria dos que vieram para cá não pertenciam à igreja católica, então muitos nem fizeram também esses devidos registros, por isso também tem esse problema, esse empecilho de conseguir essa dupla ou essa cidadania alemã, certo? Uma das coisas que existe também, eu constatei isso hoje ainda, eu fiz contato com o consulado em Porto Alegre hoje à tarde, a comunicação entre os próprios consulados é problemática aqui no Brasil. A informação, muitas vezes, que um consulado tem, o outro não tem. Então, pode ter acontecido, inclusive, de alemães Reichsdeutsch, quer dizer, pessoal da época de 30, por exemplo, ter vindo para o Brasil e que se naturalizado aqui, isso não ter sido comunicado na Alemanha. Isso é possível. Então, essas pessoas realmente têm dois passaportes. Agora, hoje, um brasileiro para adquirir a cidadania alemã só renunciando à brasileira. E, lógico, desde que ele esteja enquadrado dentro de, digamos, dessa situação que o governo alemão hoje exige, né? É bem complexo isso aqui. É praticamente impossível. Na prática, é quase impossível. No momento, né? A não ser que mude. Mas isso são tudo coisas que podem acontecer no futuro. Aqui um outro comentário. Em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, há vários brasileiros com dupla nacionalidade alemã, brasileira e alemã. A família Hoppe é um exemplo. Ele cita ali. Orestes von Malman. Bom, teria que se conferir isso aí. Teria que se conferir. Eu estou me referindo, digamos, ao fato do brasileiro conquistar o direito à cidadania alemã, aí só renunciando à brasileira. É a situação atual. Bom, eu acho que seria mais ou menos isso aqui. Eu sempre sugiro o seguinte, para quem tiver dúvida, entre no site da Embaixada da Alemanha, em Brasília, está tudo esmiuçado. Existe, inclusive, a possibilidade de traduzir isso através do Google, tradutor Google, dá para traduzir isso para o português. Agora, hoje, uma das coisas que, por exemplo, se coloca como indispensável, tem que saber falar alemão. Não adianta chegar lá, querer pleitear uma coisa quando não se consegue comunicar com um cidadão alemão. Tem que saber falar a língua alemã, ou pelo menos se comunicar de uma forma razoável. Certo. Muito bem, então, agradeço... Para ter uma ideia, né? Sim, agradeço todas as informações prestadas nesse vídeo, os esclarecimentos, né? Quem também tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários deste vídeo, ou até entrar em contato no Messenger, ou até mesmo depois no WhatsApp, né? Que a gente fica feliz em debater ideias, né? Trocar conhecimento, onde um possa, assim, ajudar o outro. E eu acho muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre a cultura alemã, a cultura pomerana, né, conhecer um pouco mais
do nosso passado e para aqueles que buscam também essa cidadania, né, ver os caminhos a serem percorridos até conseguirem, então, alcançar essa cidadania que é tão difícil, que poucas pessoas têm realmente conseguido essa cidadania, têm conseguido comprovar, né, com documentos, né, mas a gente agradece a todas as informações e quem souber de mais alguma informação, quem tiver mais alguma dúvida, então também pode, assim, entrar em contato no Messenger ou até no e-mail, né, doutor Ivan? Sim, pode ser, pode ser. Pode ser também no e-mail do doutor Ivan. E assim também deixar suas sugestões. No mais, muito obrigada por mais uma entrevista aqui. Agradeço muito a sua presença. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco para demonstrar todo o seu conhecimento da cultura pomerana, cultura alemã. Espero mais vezes assim ter a oportunidade de entrevistá-lo com outros temas, outros assuntos. Desejo assim a todos vocês que nos assistiram uma boa noite, uma boa abençoada noite. Ao doutor também, uma boa e abençoada noite. Para mim é um prazer também participar desse programa e eu estou sempre à disposição. Uma boa noite a todos.